Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas para vocês para mais uma conversa do Há 18 Meses. Hoje vamos explorar o universo dos grafos do conhecimento, uma inovação que está redefinindo a maneira como compreendemos e interagimos com os dados. Para guiar a gente nesse tema, a gente vai conversar com a Fabiola Aparecida Vizentim. A Fabiola é especialista em tratamento de dados, recuperação da informação e representação do conhecimento com foco especial em negócios e tecnologias. Ela tem uma formação em biblioteconomia, mas ela é muito mais do que uma bibliotecária. Ela tem uma curiosidade incansável, a gente brinca muito que ela puxa a capivara muito, e é muito dedicada aos estudos relacionados à ciência da informação. Ela também é criadora do grupo IABiblioBR no LinkedIn, que é um espaço para compartilhar conhecimentos sobre biblioteconomia e inteligência artificial, e atualmente ela está mergulhada na área de ontologia, em uma renomada instituição financeira. Duda, a gente tá ficando importante, hein? Estamos aí com uma convidada de peso. Chique demais, Caio. Chique demais. Fabiola, é um prazer ter aqui você com a gente. Como é que você chega? Chego bem. Estou feliz de participar aqui com vocês dessa conversa sobre grafo de conhecimento, um assunto que eu gosto muito, sou bem entusiasmada com esse assunto. Queria dizer um olá para todos que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui no Há 18 Meses. Estou bem feliz, estou bem empolgada para falar hoje. Um pouquinho nervosa, né? A gente sempre fica um pouco nervosa, mas estou feliz da participação. Obrigado por participar. E, gente, eu e a Fabiola, a gente já se conhece já há alguns anos, a gente já tá aí Sim, na estrada há muito tempo, então vai ser mais um, espero, né? Ser mais uma conversa, não fique sim. nervosa. Mas todo mundo É, fica, não tem jeito, né? Depois você vai conversando, vai ficando vai se tranquilo. soltando. Mas sempre o começo, né? Os artistas dizem que é assim quando entra no palco, imagina a gente, né? Bem, gente, antes da gente começar, eu queria convidar vocês a seguir a gente no Spotify, no podcast. Se você estiver ouvindo em alguma dessas redes, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu coração. É muito importante para a gente saber, né, como é que vocês estão interagindo com esse conteúdo. E estamos abertos aí a ouvir os feedbacks, comentários. Falem o que é que vocês estão achando aí dos episódios e vamos trocando, vamos colaborando. Bem, gente, para a gente começar, é importante a gente entender um pouco sobre o que é grafos de conhecimento, né? Você já ouviu falar sobre eles? Vamos entender um pouco mais sobre o que são, né, esses grafos e por que é que eles estão ganhando tanta atenção recentemente. Na verdade, a gente utiliza ele todo dia, especialmente para quem utiliza o Google, mas a gente vai aprender mais sobre ele. Fabiola, em termos simples, né? O que são os grafos de conhecimento e por que eles são tão relevantes hoje em dia? Então vamos lá. Eu até fiquei pensando assim, nossa, como que eu vou falar de grafo sem mostrar o grafo? Porque o grafo ele é uma representação visual. Então eu fiquei pensando, nossa, peraí, vamos ver como que eu escrevo sem mostrar, né? Como eu vou escrever na mente das pessoas, vamos dizer assim, o que que é o grafo. Ele é uma representação visual, como eu falei, que é formado por nós e arestas. O que seriam esses nós e arestas, né? Então vamos lá desenhar ele aqui na nossa mente. Nós seriam círculos, né? Então você tem círculos, que são esses nós, e esses círculos estão unidos por uma linha reta, que seriam as arestas. Esses nós, eles representam o que a gente chama de entidades. O que é uma entidade? É uma coisa do mundo real. Então, uma pessoa é uma entidade, um local, um estado é uma entidade, uma empresa é uma entidade. É isso que existe no mundo real. É uma coisa do mundo real. E nessas linhas retas, nessas arestas, eu coloco qual que é a relação de um nó com o outro, de uma entidade com outra. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Vocês vão ver que eu vou trazer muito exemplo. Sempre quando alguém me pede para falar sobre grafo, eu vou trazendo exemplos que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, por exemplo, eu posso colocar lá, fazer uma ligação da Fabiola com o estado de São Paulo. Então, Fabiola mora em São Paulo. E aí eu tenho aqui uma relação entre essas duas entidades, e aí eu vou criando várias relações. Então, a Fabiola é bibliotecária. Então, eu vou criando essas relações e eu vou gerando o meu grafo. Isso seria um grafo. Por que é um grafo de conhecimento? Porque eu consigo, nessas relações, representar um conhecimento de uma área. Daí vem o nome, grafo de conhecimento, porque existem outros grafos. Mas o grafo de conhecimento eu estou tentando representar, mapear uma área de conhecimento. E como o Caio mencionou, aí já deu até um spoiler antes, o Google utiliza
né? A primeira vez que se tornou conhecido o termo grafo de conhecimento foi quando, em 2012, o Google divulgou que ele utilizaria grafos de conhecimento que ele desenvolveu para melhorar os resultados das buscas, né? Quando você faz uma pesquisa no Google, eu melhoro a resposta, eu trago materiais relacionados com o que a pessoa está perguntando, utilizando o recurso do grafo. É bem legal isso porque são relações, né? Então, esse Sim. exemplo que a gente falou agora do Google, é só para ilustrar. Pensa aí, gente, vocês estão ouvindo a gente. Vou lá pesquisar sobre qualquer tema. Vou dizer Brasil. Geralmente, quando a gente busca Brasil, vou até buscar aqui no meu computador para ver qual vai ser a resposta para mim. Mas o Google ele já traz um conjunto de informações um pouco estruturada, né? Tipo, qual é a língua oficial, qual é o código da ligação, qual é a moeda local, qual é o formato de data, né, utilizado aqui no Brasil, que é dia, mês, ano, né? É, enfim, quais são os estados relacionados, quais são as regiões. Tudo isso são relações, certo, Fabiola? E a Sim, gente isso pode mesmo. imaginar isso, para esse exemplo, como qualquer outro domínio de conhecimento. Muito interessante. Bem legal. E, Fabíola, tem outros exemplos assim de aplicação desses grafos no mundo real, para além desse do Google, que acho que já ficou claro, agora eu entendi como que funciona. Como que funciona, né? O começo foi justamente nessa questão da ambiguidade, né? De você resolver a ambiguidade da busca. Essa foi a ideia inicial. Até tem um exemplo, eu vou trazer primeiro esse, depois eu trago um outro mais do mundo corporativo, que aí fica até mais claro de entender como funciona, como replica, né, essa ideia do grafo do Google no mundo corporativo. Mas, por exemplo, um exemplo que eles trouxeram no material de divulgação, quando o Google divulgou o grafo, tinha vídeo, tinha blogs falando sobre essa inovação, e eles trouxeram o exemplo lá do Taj Mahal, né? Então, a pessoa entra lá no Google e coloca lá, Taj Mahal. Mas qual que é o Taj Mahal que ele está interessado? É o monumento, né? As 7 maravilhas do mundo? Tem grande chance porque é o mais conhecido. Mas pode ser que não, pode ser que ele esteja interessado na música. Por exemplo, se aqui no Brasil tem a música do Jorge Ben, né? Taj Mahal. Ele pode estar preocupado, ele está interessado, a necessidade de informação dele é do músico, de blues. Então, assim, qual que é? Qual que é o Taj Mahal que você quer? Então, com o grafo, você vai lá na busca, você coloca lá Taj Mahal, todo mundo acho que usa todo o tempo o Google, ele vai trazendo algumas opções, né? Taj Mahal, monumento, Taj Mahal, músico. E aí, quando você clica, ele vai exatamente naquela parte do grafo. Então, você dá um contexto para o que você está buscando. Então, tinha uma ambiguidade, e a partir do momento que eu selecionei, eu vou naquele trecho do grafo, e aí ele vai vendo todas as relações e vai te oferecendo informações. Que é o que, essa relação que eu vejo muito com minha formação, que o Caio já falou também, né, da biblioteconomia, porque é o que a gente faz na biblioteca, né? O Google utiliza muito recursos que a gente também usa. Então, quando eu estou lá, eu fui muito bibliotecária de referência, aquela bibliotecária que fica no balcão fazendo o atendimento. Até o Caio brincou aí de puxar a capivara, né? Porque a gente gosta de fazer pesquisa, né? Eu sou muito da pesquisa. Quando o usuário chega lá, você pergunta para ele, né? Ele vai falar lá, eu quero o Taj Mahal, tá? Mas qual? Se for uma biblioteca aberta, se ela não for uma biblioteca pública, eu tenho que entrar com mais detalhes, que a gente chama de entrevista de referência, que é isso que o Google vai tentando fazer em escala, né? Quando você escolhe, ele vai fechando para poder te oferecer realmente materiais que satisfaçam a sua busca. Então, no mecanismo de busca, é assim que o grafo entra. E nas empresas, né? Como é que a gente traz isso para dentro dos negócios? Hoje, o grafo é muito usado para você criar visões 360. Um exemplo que a gente tem, cliente, né? As empresas, normalmente, as empresas estavam muito baseadas em produtos, né? Então, a empresa tem vários produtos e ela cria, né, dentro da sua hierarquia, as áreas de produtos. Então, aquele cliente que tem vários produtos na empresa, eu não consigo ter essa visão 360 graus dele, porque cada produto criou as suas regras de negócios, as suas bases de dados. Então,
Eu, Fabiola, tenho vários produtos na empresa, mas eu apareço em vários produtos, mas tudo separado. E hoje a gente fala muito de você ter a visão do cliente, a visão toda do cliente, porque eu preciso, no momento de oferecer um produto, eu ser muito mais assertivo. Mas como que eu faço isso? A solução que as empresas têm utilizado são os grafos. Então, eu pego a Fabiola, a entidade Fabiola, coloco ela lá no meio do grafo, lá no círculo, né, no nó, e aí eu consigo fazer as relações com os outros produtos. Então, os grafos hoje nas empresas têm sido muito utilizado para fazer essa visão 360. São um dos grandes usos hoje na prática, né? Achei isso super interessante, Fabiola. Eu nunca tinha pensado, nunca ninguém tinha me falado, né, que dava para usar grafos assim. E de fato é um conhecimento muito interessante para as empresas, né? Entender como que o consumidor dela se relaciona com cada touch point do negócio, porque a gente sabe que hoje as empresas são cada vez maiores, com mais pontos de contato com o cliente. É um desafio a gente ter essa visão holística e até dar essa experiência unilateral, de alguma forma, né, homogênea mesmo para o cliente, quando a gente está falando com ele em qualquer ponto de contato, ter a mesma experiência que é a empresa, e para isso a gente precisa conhecê-lo, né, saber onde que ele fala, de onde que ele vem, para onde que ele vai, como que ele se relaciona. E é muito mais do que um banco de dados só, né? Assim, a gente conversando aqui, acho que ficou claro que não é só você ter todas essas informações do seu cliente em um banco de dados, né? Como é que é, qual que é a evolução do banco de dados tradicional para o grafo? Como é que eles se relacionam? Como é que eles se diferenciam? As empresas, né, o que é comum nas empresas são os bancos de dados relacionais. Esses são os mais comuns. Então, como eu falei, cada produto desenvolveu o seu banco de dados relacional para atender aquele produto, né, aquela demanda que ele tinha do cliente com o produto. E como que funciona esses bancos de dados relacionais? São tabelas, né? Acho que todo mundo, pelo menos de tecnologia, de algum momento já trabalhou com modelagem de dados. E você tem lá as tabelas, então eu tenho uma tabela de cliente, eu tenho uma tabela com as informações do cliente, as informações cadastrais, eu tenho uma tabela com as informações do produto, e geralmente eu tenho uma tabela que traz as duas informações, que vai relacionar o produto com o cliente. Então, são as tabelas relacionais. Cada um tem a sua. Só que como é que eu faço, né, para trocar entre uma base de dados e outra? É muito complicado, porque às vezes a forma como você identificou o cliente, os dados do cliente muda de uma base para outra, muda nome de coluna. Essa troca de informações entre as bases, a famosa interoperabilidade, é bem complicada na prática, não é tão simples, né? Às vezes o dado tem o mesmo significado, o mesmo conceito numa base e na outra, só que os nomes dos campos são diferentes. Ou os nomes são idênticos, mas o conteúdo é totalmente diferente. Na hora que eu vou trocar, não funciona. Então, como que funciona o grafo, né? Quando eu coloco o cliente lá no centro, eu posso ir buscando as informações que estão nas bases e ir alimentando esse grafo. E depois eu armazeno essa informação numa outra base, que é uma base, a gente daria para fazer no relacional? Daria, mas normalmente a gente dá preferência nas bases de grafo, porque a base de grafo ela armazena de uma maneira diferente. Então, eu trago as informações que estavam nesses silos, em vários bancos de dados, trago para essa relação e armazeno também de uma maneira diferente. Por que a gente armazena? Ele tem uma forma diferente de armazenar, não vou entrar tão tecnicamente aqui, mas qual que é a ideia? Se eu precisar criar uma nova relação ou excluir uma relação, é muito mais fácil na maneira como a base de grafo trabalha do que na base relacional. Quem já trabalhou com bancos de dados relacional sabe, depois que você já inseriu registros, você fazer qualquer alteração na base é extremamente complicada, porque ela já está toda, o esquema é fixo, ela já está tudo sendo relacionado, então qualquer alteração é difícil. Quando você trabalha com a base de grafo, não, ela já está previsto que você vai estar inserindo relações novas e excluindo relações que já existiam. Hoje ela não tem mais aquele produto, né? Hoje ela não mora mais em São Paulo, então eu consigo fazer essas mudanças. Porque o grafo ele está muito relacionado com o conhecimento, e o conhecimento muda o tempo todo.
né? O conhecimento tá sempre sendo evoluído. Então, nada que é muito fixo é fácil para trabalhar com conhecimento. Então, o grafo, ele traz, a base de grafo, ela traz essa diferença. E até na maneira de pesquisar. Porque como eu modelo de uma maneira diferente, como eu armazeno de uma maneira diferente, eu pesquiso de uma maneira diferente também. Nas bases relacionais, você usa muito SQL para fazer as buscas. Acho que todo mundo já falou, se você vai trabalhar com dados, você tem que ter noções básicas de SQL. As bases de grafo não, elas usam, normalmente se usa bastante em grafo de conhecimento o Sparkle, porque ele vai pesquisar nas ligações, né? Ele pesquisa nas arestas, ele pesquisa de uma maneira semântica. Até a forma de pesquisar muda. É totalmente diferente do que a gente está acostumado mais nas empresas com os bancos de dados relacionais, né? Não sei se eu Hoje, consegui, porque é tão abstrato, né? Eu fico falando, será que fica tão abstrato? Mas acho que consegui explicar. na verdade, eu ia perguntar, tipo assim, hoje, que tipo de profissionais lidam com esses tipos de relações, né? Porque acho que vai além do dado, né? Temos engenheiros de dados, cientistas de dados, tem vários outros papéis, né? Você, como biblioteconomista, também pode atuar nessa área. Quais são os papéis que estão relacionados na criação dessas relações, né, dos bancos? Ou utilização Aí, do Sparkle, sei lá. do Sparkle, é bem até diferente até o nome. Eu já vi pessoal falando do SparkQL, né? Até o termo às vezes muda dependendo de quem que vai falar sobre o assunto, porque realmente é algo que não é tão comentado no mercado, né? Aqui envolve desde o dado até o conhecimento, né? Aquele famoso trinômio, né? Dado, informação e conhecimento. Então, envolve várias formações diferentes, realmente, para você trabalhar. A biblioteconomia, no meu caso, né? A ciência da informação, ela entra com esse conhecimento de como organizar, né? Essa parte de padronizar, organizar, entra na informação mesmo, né? Ela já entra nessa parte mais da informação. A gente precisa realmente de conhecimentos de dados, que depois que eu comecei a me interessar sobre esse assunto, tive que estudar muito a parte de dados, né? Como os dados são armazenados, que eles usam muito o termo persistido, né? A persistência dos dados. Então, como eles são armazenados, como eles são pesquisados, a questão de segurança de dados, LGPD, sabe? Cada vez eu estou aprendendo um pouquinho, não chego a me tornar um especialista na parte de dados, na arquitetura de dados, porque tem pessoas, né, com essa formação que vão ajudar. É um pouco até como, acho que o João, eu assisti todos os outros podcasts, gente, como o Caio falou, eu gosto de puxar capivara, né, fui assistir para ver como funcionava. O João falou muito, né, de você ser especialista ou generalista, né, então claro, eu acabo sendo muito mais especialista na parte da informação, mas eu tenho que saber um pouco do dado, porque é como vai armazenar. E também você tem que ter toda a parte de engenharia de conhecimento, toda a parte, o que vem depois da informação, né? O conhecimento, porque eu tenho que conseguir extrair o conhecimento tácito dos especialistas, porque como que eu faço essas relações? Eu vou definir o que é cada coisa, né? O que é uma pessoa, o que é um local, eu vou definir para poder depois, posteriormente, definir a relação. Então, eu preciso do conhecimento do especialista. E como que eu tiro esse conhecimento tácito do especialista e transformo e represento, usando os meus conhecimentos de biblioteconomia, no grafo, né? Eu faço a representação. Então, também tem a parte do conhecimento. Então, realmente é uma área multidisciplinar. A parte do grafo, ela é uma área multidisciplinar, precisa de ciência da informação, ciência do conhecimento e até filosofia. Eu estudo um pouco filosofia também, porque eu preciso chegar na essência da coisa. Nossa, é bem filosófico. Às vezes eu entro em algumas discussões no trabalho, sempre o pessoal fala, nossa, mas é filosófico. Eu falei, porque tem um conhecimento da filosofia aqui envolvido. Porque como que eu chego na essência da coisa para poder dizer o que ela realmente é, para poder criar as relações?
Então, a gente traz uns conhecimentos de Aristóteles, é bem multidisciplinar. Então, é uma área que você vai estudar muito o tempo todo, né? Deu para perceber, né, que é muito realmente requer muitas habilidades, né? Não tá só restrito a uma área, um campo, e tipo, a filosofia deve perpassar todas as coisas, né? Mas, Fábio, você estava falando, né, do dado, da informação, do conhecimento, e aí eu percebi que tem uma distinção aí, né, para Sim. quando a gente fala de grafo e quando a gente fala de ciência da informação, tem uma distinção entre esses conceitos. Clareia um pouquinho para a gente, por favor, para ficar mais claro o que que é um tal dado, nesse contexto, o que que é a informação, o que que é o conhecimento. É até interessante você falar contexto, né? Porque realmente tem que, dado informação, conhecimento, dependendo do contexto, tem definições completamente diferentes. Então, eu vou trazer aqui um exemplo também. Acho que com exemplo fica mais fácil da forma como eu vejo. Eu vou trazer também um contexto da Fabíola, como que eu vejo essa diferença. Na academia tem muitas definições, até é um pouco contraditório em relação à outra, mas eu vou trazer um pouco do meu olhar. Como que eu tento diferenciar, né, o dado da informação, do conhecimento, até mesmo porque agora, como eu estou na informação, como eu aprendi muito sobre informação, recuperar informação, processar informação, representar informação, quando eu vou conversar com pessoas que são mais de dados, de modelagem de dados, de ciência de dados, ou vou conversar com o pessoal que é mais de engenharia de conhecimento, eu também preciso meio que pensar nas diferenças, sabe? Fazer uns depara na minha mente. Ah, peraí, mas aqui eu fazia assim, mas em dado é um pouco diferente, em conhecimento é um pouco diferente. Por exemplo, lá o exemplo do Taj Mahal. Vamos voltar lá no exemplo, que acho que fica bem fácil ali para mim, para conseguir explicar para vocês. Então, quando eu coloquei lá só Taj Mahal, cheguei lá no buscador e coloquei. É um dado. São duas palavras, é isso. É Taj Mahal, é um dado. O que é Taj Mahal? Não sei, é um dado. Quando eu selecionei lá, o Google me deu algumas opções, eu falei, não, eu quero o Taj Mahal do monumento mesmo, é o que é mais procurado. Geralmente ele até coloca primeiro o que é mais procurado. Claro que através dos cookies, do que você andou pesquisando, ele já sabe que você está indo mais para outro contexto, ele até altera um pouco a ordem ali, mas geralmente no primeiro momento ele joga o que é mais pesquisado. Quando eu cliquei, eu passei para ele um contexto. Eu passei um contexto para ele, então eu já entrei na informação. Então a informação é um dado que está dentro de um contexto. Então ele já tem um contexto ali, eu sei mais ou menos o que a pessoa precisa de informação, o que eu posso indicar de materiais para ela. Quando ele trouxe os materiais, ele começou a relacionar o Taj Mahal, que nem o Caio falou lá, né, todos os dados que ele trouxe sobre o Brasil, eu já estou trazendo um conhecimento mapeado de um especialista. Então, anteriormente, eu já fiz essas relações, né, que os especialistas já criaram anteriormente, então ali eu já tenho um conhecimento, quando ele traz essas relações, e eu, como usuária, vou gerar os meus conhecimentos a partir do momento que eu começar a processar essas informações. Eu vou entender essas relações, e a partir das minhas experiências, eu vou criar um novo conhecimento, novas relações para mim. Né? Claro que se depois eu publicar um artigo, se essa minha busca for para elaborar uma tese, isso vai gerar relações de especialistas e vai agregar um novo conhecimento dentro daquela área. Então, é mais ou menos nessa linha, né, que eu vejo essa diferença. Por exemplo, quando eu vou na empresa conversar com alguém de negócio, eu estou lá no conhecimento, porque ele sabe como aquele negócio funciona. Quando eu vou conversar com alguém para falar sobre as bases de grafos, né, eu já estou falando mais com a pessoal de dados, eu estou mais preocupada em como eu vou guardar aquela informação, né, aquele dado, no caso, que ainda nem é uma informação, a informação vai ter que estar depois contextualizada na hora da busca. É mais ou menos assim que eu vejo as diferenças, assim que eu mais ou menos me situo. Uhum. E aí os grafos eles vão usando esses conceitos para se relacionar com esse dado, né? E aí relaciona com o dado, relaciona com a informação, relaciona com o conhecimento, nesses Isso. níveis, né? Isso. E eu vejo que o grafo, eu sou muito entusiasmada com o grafo, porque eu vejo que é ele que consegue
na prática, vamos dizer assim, na tecnologia, unir o dado e o conhecimento, unir a tecnologia, a área de tecnologia com a área de negócio. Que até o Caio comentou, eu sempre tento ter esse foco no negócio e na tecnologia, porque uma depende da outra, né? O negócio depende da tecnologia para todas essas questões de inovação que vocês já também falaram em outros podcasts, né? O negócio precisa, mas a tecnologia também precisa entender o negócio, e não é fácil. No meio desses dois mundos, eu vejo como é difícil, a linguagem é diferente, os conceitos são diferentes, usa a mesma palavra, mas os conceitos são muito diferentes. Acho que isso até interfere na maneira de você pensar. Eu não sou neurocientista, mas acho que a questão até do negócio pensa de uma maneira diferente da tecnologia, sobre o mesmo assunto. Eu vejo que o grafo é a ponte, sabe? É a união entre essas duas áreas. Por isso que eu acho que ele tem uma parte dele no dado, tem uma parte dele no conhecimento e na informação. Eu queria comentar que você falou bem legal, trouxe uma visão muito legal da questão do dado, da informação e do conhecimento, né? O dado é o evento, a manifestação, né? Tipo, algo, um dado. Pode ser uma Sim. data, pode ser um nome, mas a informação já é esse dado com um contexto. Pode ser uma relação entre dados, né? Ou também alguma outra informação que ajude a interpretar melhor aquele dado. Já o conhecimento é mais a gente ir além, né? Tipo, conseguir interpretar esses dados, essa informação e gerar um conhecimento por cima. Eu acho que isso, no mundo dos negócios, né, é muito relevante, porque hoje a gente vê muito essa questão de cultura data-driven, de ter dados, etc. Mas aí vem a capacidade, né, de conseguir interpretar os dados para gerar informação e ter conhecimento sobre o que fazer. É, Você falou agora essa questão da aproximação com pessoas de negócio para tentar entender mais os dados, né, delas. Mas aí eu queria explorar talvez essa questão dessa aproximação, né, de tentar entender o conhecimento e o nome que isso tem, né, que é o conhecimento tácito, digamos assim, da gente entender mais como é que aquela pessoa interpreta certas informações e aquele conhecimento. Será que você poderia desenvolver mais essa questão do conhecimento tácito dentro da perspectiva de negócios, né, de ter essa capacidade de vamos aqui interpretar dados de outras áreas e ver como é que isso é um conhecimento agregado para a empresa? O conhecimento tácito é um desafio. Se fala muito, mas ele é um grande desafio. Você tem ferramentas para ajudar a tirar o conhecimento do especialista, vamos dizer assim, né? Como que ele analisa os dados, né? Quando ele recebe um dado, como que ele toma uma ação a partir do que ele recebeu e dos conhecimentos que ele tem sobre aquele assunto. O desafio está justamente porque é um conhecimento que não está estruturado, né? Não está mapeado, não está documentado em lugar nenhum, está aqui na minha mente. Então, você depende muito também do tempo do especialista, do interesse do especialista em te ajudar a te explicar sobre aquele assunto, para que você possa usar as técnicas da ciência da informação para poder estruturar. Tem essa questão, né, do tempo que leva. Às vezes, conversando muito e agora inserida no mundo dos dados também, conversando com o pessoal de dados, sempre traz essa questão, né? Demora muito para se mapear o conhecimento para poder gerar a estrutura dos grafos. E então, mas é porque a gente está comparando com o dado, né? As pessoas de ciência de dados comparam com o dado. O dado está sendo criado a todo momento, tem uma escala muito grande. E o conhecimento, ele demora, ele vai demorar um pouco mais. Não é que ele demora, mas ele, comparado com o dado, realmente, ele vai demorar mais. Mas imagina você conseguir o tempo que que o especialista levou para chegar naquele conhecimento. Não é né? Eu falo por mim, né? Já estou desde 2019 estudando essas relações. Eu acho que ainda estou muito no início. Então, leva um tempo, e você conseguir mapear esse conhecimento tácito tem o seu tempo, demora, tem as ferramentas próprias, e é um vai e volta, né? Então, ele me explica como que funciona um negócio, aí eu estruturo,
eu vou buscar informações em documentos, sejam nos documentos internos da empresa. Se for um conhecimento, por exemplo, na área da medicina, eu posso buscar em materiais, em referências, aí a preocupação de fontes confiáveis de informação, não é qualquer material que a gente utiliza para poder extrair essas informações, tem que ser um documento confiável. Então, eu vou estudar esse assunto a partir também do que ele já me explicou, monto essas relações, volto para o especialista, olha, a gente entendeu corretamente? Tá bem mapeado? Não, então não é bem assim. Então tem esse tempo, esse vai e volta, mas é muito rico, principalmente para as empresas, porque se está só no tácito, quando o funcionário sai da empresa, ele leva com ele, né? Ele está levando o conhecimento com ele. Então, a partir do momento que eu mapeio, que eu estruturo esse conhecimento, ele passa a ser um conhecimento de todos nós da empresa. Então, se aquele profissional participou de um projeto, a experiência que ele teve naquele projeto pode ser replicada em outros projetos. Eu não preciso começar do zero, um novo projeto. Já existiu um projeto anterior que foi mapeado, documentado, deu certo ou não deu certo. Ali eu também tenho por que não deu certo. E eu replico isso para outros funcionários. E isso vai ser utilizado em outros projetos. Então, quando se fala que leva muito tempo, a gente tem que pensar a longo prazo. A longo prazo não é muito tempo, né? E é muito benefício para a empresa. Imagina toda vez que você começar do zero, né? Ou um funcionário novo, a gente sente muito isso quando entra numa empresa. Principalmente, eu entrei na empresa que eu tô atualmente na pandemia. Então, você não teve esse contato inicial, só online. Então, você entra na empresa, se tem isso muito bem documentado, para quem é funcionário novo, quando você olha um grafo, você tem a visão do todo daquele negócio. Eu olho e falo, tá, entendi como as coisas funcionam, consegui me situar aqui dentro desse negócio. Então, eu sou super fã de conhecimento, de mapear esse conhecimento tácito. Boa. É uma questão de cultura mesmo, e é muito difícil quando a gente perde alguém, né? Tipo, nossa, fulaninho, fulaninha foi e levou consigo as informações. Então, ter essa cultura, né, de não apenas ir documentando registros ou aprendizados, mas também ter a cultura de conversar com pessoas que são especialistas, né, que estão ali no dia a dia, para ter a prática de talvez ter um insight, mapear alguma ideia ou percepção diferente. Isso tudo é conhecimento que pode ser agregado para a empresa, né, e compartilhado internamente. Tem ferramentas para isso. Sim. Fabiola, eu queria mudar um pouco de assunto. Agora a gente vai ir um pouco além, assim, do gráfico de conhecimento, né? Eu queria ver se a gente poderia fazer uma relação com inteligência artificial. A inteligência artificial, né, ela tem várias abordagens, é uma área muito grande. Ela pode ser aplicada em diferentes áreas e de diferentes formas, né? E aí eu queria ver se a gente poderia tentar criar uma relação um pouco da IA com os gráficos de conhecimento, né? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre inteligência artificial simbólica e conexionista, né? O que é que são elas e como é que elas se relacionam com os grafos de conhecimentos? São dois termos bem específicos, talvez o pessoal aqui não ouviu falar. Eu pediria para você explicar um pouquinho eles e fazer essa relação. Então, vamos lá. Como que eu comecei a estudar a questão da IA, pensando aqui nos conhecimentos que eu tenho de biblioteconomia, e aí eu aprendi um pouco sobre IA conexionista, IA simbólica, até escrevi um artigo no Medium sobre isso, acho que até acredito por isso que o Caio trouxe esse assunto. Então, vamos lá. Como que eu cheguei na IA? Vou começar pelo como eu cheguei na IA, que acho que eu consigo fazer as relações. Eu li um artigo, isso lá em 2019, foi por isso que eu comecei nesse assunto. Não é um artigo, na verdade é um estudo de Oxford, que falava da substituição das profissões pela inteligência artificial. Agora está mais em alta do que nunca, né, com a questão lá do LLM, esse assunto veio novamente com força total. Mas naquela época já se falava também, esse estudo já se falava da substituição pela IA, pela robótica, e a biblioteconomia ela tinha uma porcentagem considerável de substituição.
pela IA. E quando eu li, eu falei, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Se realmente for substituída, eu ainda tenho aí, naquela época eu ainda tinha uns 25 anos aí pela frente aí para me aposentar. E aí, só que no texto falava muito do uso de dado, informação, conhecimento na IA. A IA precisa de dado, informação e conhecimento para trabalhar, para trazer as soluções, para trazer as respostas. E aí eu falei, nossa, mas dado, informação, conhecimento é o que eu estudo, né, o tempo todo na universidade, desde o primeiro dia de aula, é o que eu trabalho no dia a dia, o tempo todo. Não é possível, né? Então, não vou ser substituída, eu vou me encaixar nesse processo aí, vou aprender como que eu conseguiria aplicar o que eu já sei nessa área e me manter aí pelos próximos 25 anos trabalhando. Essa era a minha ideia inicial. Então, eu comecei tudo pela inteligência artificial. E aí eu entendi que o que eu conseguiria, vou chegar no grafo, e no IA conexionista e na simbólica, mas onde que eu conseguiria aplicar os conhecimentos de biblioteconomia na IA? Através dos sistemas de representação de conhecimento, onde entra a taxonomia, entra a ontologia. Foi aí que eu falei, não, aqui eu consigo usar. E aí, estudando, eu caí nessa questão da IA conexionista e da IA simbólica. O que é a IA simbólica, né? A IA simbólica, ela surgiu lá na década de 50, pelos estudos que eu li, e a ideia era replicar na IA o conhecimento tácito dos especialistas da área. Então, eu representava, através de símbolos, de semântica, como que o especialista raciocinava, e eu conseguiria chegar numa solução, numa resposta. E aí, como eu falei, eu usava esses sistemas de organização de conhecimento. Então, porque onde que entra, né? O grafo, ele é uma representação visual. Mas eu preciso montar o grafo, fazer o esquema do grafo. E é aí que entra a taxonomia e a ontologia, porque não é qualquer grafo que é um grafo de conhecimento. Tem relações válidas que você pode colocar no grafo. Não é qualquer relação que entra no grafo. Então, aí entra, por exemplo, a taxonomia. Uma das relações que são possíveis no grafo é você criar relações de gênero e espécie. Então, o pai e o filho que a gente fala é uma relação que é possível no grafo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, a Fabíola, né? A Fabíola, eu falei que ela mora em São Paulo. A Fabíola é cliente de uma instituição financeira, já que eu estou dentro desse ramo. E a Fabíola tem um financiamento com essa instituição financeira. E eu posso, no momento do mapeamento, na hora que eu crio as relações, eu falo, olha, financiamento é um tipo de crédito, né? O crédito é o termo geral e o financiamento, assim como o empréstimo, são termos específicos. A gente usa muito o termo é a palavra com um conceito técnico, né? Então, eu vejo esses conceitos técnicos e crio essas relações. Eu posso afirmar que o financiamento é um tipo de crédito. Então, é uma relação válida no grafo. Então, isso vem da taxonomia. Tem outras relações válidas, de todo parte. Lá, a Fabíola mora em São Paulo, né, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma parte do Brasil. O Brasil é dividido por estados. Então, eu também posso fazer uma relação da Fabíola com o Brasil, porque ela está no estado de São Paulo, que faz parte do Brasil. E qual que é o ganho dessas relações dos sistemas de organização de conhecimento? Eu posso inferir informações. Esse é o grande pulo do grafo, né? Além de trazer os dados de vários locais, eu começo a inferir informações que não dependam que esses dados já existissem previamente. Então, no caso, se a Fabíola mora no estado de São Paulo, eu posso afirmar que ela mora no Brasil. Se eu tiver uma relação que o Brasil faz parte da América Latina, eu posso inferir que ela mora na América Latina. E eu não tinha na tabela de onde veio as informações nenhuma coluna para dizer país. Eu não tinha lá país para preencher o cadastro da Fabíola, mas eu posso inferir.
É a mesma coisa lá, eu posso inferir que ela tem um crédito. Ah, eu quero todos os clientes que têm crédito. A Fabiola entra. Por quê? Porque ela tem uma relação com financiamento. Então, a IA simbólica, ela trabalha aí. Ela trabalha a partir das relações, você consegue inferir informações e replicar esse conhecimento tácito. Só como a gente falou, né? Tem um tempo que leva para mapear tudo isso, e ela fica muito restrita para resolver um problema específico, né? Um problema daquela especialidade de conhecimento. Então, teve todo método tem o seu lado bom e o seu lado, as suas limitações, vamos dizer assim, nem é um lado ruim, é uma limitação do método. A gente tem que conhecer os métodos e saber as suas vantagens e as suas limitações. E aí, na década de 80, começou a aparecer a IA conexionista. Né? Olha, a IA conexionista talvez seja um caminho para a gente trazer a IA para o mercado. O que é a IA conexionista? É a IA relacionada com as redes neurais, a IA relacionada com machine learning. Então, é a IA que eu insiro uma quantidade grande de dados, né, dentro dessa IA. Né, os computadores, os servidores foram melhorando, então eu podia armazenar muito mais dados, processar muito mais rapidamente esses dados e num menor custo do que na década de 50. Né? Na década de 80 já estava melhor essa questão de infra. Então, eu consigo, através de estatística, de padrões, eu consigo dar uma solução para um problema por porcentagem. Né? Então, eu chego lá, 90% de chance, 80% de chance de ser a resposta certa. E para algumas soluções, funciona muito bem. Né? A gente usa isso o tempo todo, né? Quando você tem 90% de chance de ser a próxima palavra, essa que você digitou no seu e-mail. E aí você fala, nossa, realmente, né? Eu ia escrever mesmo essa palavra, né? Mas tem chance que não era essa palavra que eu escrevi. Tinha 10% de chance que não era. E aí eu vou lá e escrevo e completo a frase. Então, em algumas soluções, tudo bem não ser 100% assertivo. Mas tem soluções, principalmente na área da saúde, você não pode chegar lá numa porcentagem, mesmo 90%, é uma porcentagem complicada, porque você tem 10% de chance de errar e é um problema de saúde. Por isso que a área da saúde usa muito também a representação simbólica e a simbólica, eles usam, né? Porque para a área da saúde é crítico isso. Só que a IA conexionista também tem as suas limitações, até o Rico falou bastante disso no último podcast. É uma caixa preta, você não sabe muito bem como ele chegou naquela informação, você não tem mapeadas as relações. Então, tem problema de confiabilidade, se tiver um erro, você dificilmente vai conseguir corrigir, porque você não sabe em que momento que surgiu esse problema. Tem os vieses, que vem junto com essa grande quantidade de dados. Tem a questão que acho que é a Karina, até eu estou olhando porque eu noto o nome das pessoas, porque eu tenho um problema com o nome, eu troco os nomes, então eu estou olhando aqui os nomes dos podcasts. Ela falou muito, foi uma pergunta, isso realmente os especialistas de AI, eu tenho lido muito, eles falam que talvez chegou no limite não adianta colocar mais dados lá dentro, não vai melhorar muito mais a resposta. Então, tem essa questão que também tem sido discutido. Então, ela tem algumas limitações. Você não entende muito, ele não entende as relações entre os dados, né? Ele vai por estatística, por uso, que as pessoas já usaram anteriormente. Então, tem suas limitações. E aí, hoje, o que se fala é da IA neurosimbólica. Então, agora os estudiosos estão falando, por que a gente não une o que tem de bom na simbólica, né, ou com o que tem de bom na conexionista? Vamos aproveitar todo esse poder dos dados, do processamento de dados que tem nas redes neurais, mas vamos trazer o conhecimento do especialista justamente para resolver essa questão de eu conseguir mapear as relações e conseguir explicar por que ele chegou naquela resposta. Está errada a resposta? Tá. Então, provavelmente a gente modelou errado. Tem um erro de modelagem. A gente criou alguma relação ali que não está certa. Não foi na filosofia, né? na essência do ser ali, não foi muito bem mapeado. Vamos, então, conseguir corrigir. Né? A questão dos vieses. Talvez o viés é porque criou uma relação que não é real. Ele criou uma relação ali que tem um preconceito. Então, vamos corrigir essa relação.
você pode inferir dados que não estavam lá, então não precisa colocar mais dados. Eu consigo inferir informações com os dados que eu tenho. Então, tem uma série de melhorias que a IA simbólica traz. Então, aí entra o grafo, né? Qual que é a ideia do grafo? O grafo está aí, né? O grafo, ele entra nesse, todo esse contexto de IA neurosimbólica, trazendo o dado e trazendo o conhecimento. É aí que ele entra, nesse grande universo da neurosimbólica. Pô, você meio que botou o pé na água para ver se estava frio, mas aí eu ia perguntar para você, assim, tipo, como é que os grafos de conhecimentos, né, podem ajudar a tornar a IA mais compreensível, né, para os clientes ou para as empresas? A gente tem, quando a gente estava conversando para fazer esse episódio, a gente até viu um post bem interessante, né, que era tipo um círculo virtuoso, um ajuda o outro. Eu queria ver se você poderia ilustrar e explicar um pouquinho como é que eles podem ajudar, né, a IA, especialmente nesse período de IA generativa que a gente está vendo agora. Eu não sou tão especialista de LLM, assim como os outros entrevistados, mas eu assisti e aprendi muito com eles como que funciona. Já fiz alguns testes, mas não tão profundo. Mas acho que até sei qual que é esse post que você comentou, acho que é Tony Sil, que eu também acho que eu não tenho o nome dele, mas se não me engano é o Tony Sil que ele fala muito, ele é engenheiro nessa parte de Knowledge Graphs. Foi um post que teve muito, acho que teve mais de 1.900 reações, mais de 200 comentários. Eu li os comentários. Ela falou, Chuchu, lê tudo que o pessoal está falando sobre esse assunto, que é um assunto que me interessa. Que ele falava justamente isso, dessa relação, né, da ontologia. No caso, ele falava bem, acho que ele falava bem da questão da ontologia, com os LLMs, mas é claro, o grafo tá aí nesse meio. Ele falava muito dessa questão da confiabilidade, porque o que acontece hoje, isso eu tenho visto muito pessoal de negócio falando, a questão da confiabilidade. Como que eu vou colocar os LLMs no meu negócio se eu não garantir que ele, para ter garantia que ele não vai alucinar, né? Que ele não vai trazer uma informação incorreta para o seu produto? Isso é bem complicado, porque primeiro que o usuário não vai mais confiar no seu produto, pode gerar questões jurídicas, indenizações. Então, o pessoal de negócio tem feito testes e com essa preocupação. O pessoal jurídico, então, nem se fala, né? A área jurídica, então, fica mais preocupada ainda com o que vai sair de resposta. Daqui a pouco tem um processo, porque tem uma resposta lá errada. E, então, ele fala muito isso das ontologias, dos grafos, serem essa base semântica. E com isso conseguir validar, ajudar a validar as respostas. Porque aí ele não vai trazer uma resposta se não tiver essa relação mapeada anteriormente. Né? Eu penso lá na biblioteca. Quando algum um usuário me pedir alguma informação, se eu não achei, eu não achei. Olha, eu pesquisei tudo que eu tinha aqui fisicamente, digital, pesquisei em bases abertas, em bases pagas de pesquisa. Olha, realmente eu não achei nada do que você está procurando. Eu trabalhei um tempo em biblioteca na área de empreendedorismo e inovação, e às vezes a ideia que a pessoa tem não tem exatamente. Eu não achei nada que fale exatamente. Eu achei materiais que vão te dar um subsídio para você criar uma nova relação, né? Você criar um novo conhecimento, que vai ser um material de apoio, mas exatamente o que você quer, eu não achei. Porque eu não vou inventar, né? Eu não vou entregar e mentir uma informação, não existe, né? A jurisprudência, até teve um caso famoso aí nos Estados Unidos, que o advogado entregou lá um parecer com várias jurisprudências que não existiam, que o LLM criou, inventou. Então, imagina, né? Imagina o escritório, a situação do escritório, né? Então, eu não vou inventar. Quando eu também trabalhei em biblioteca jurídica, não achei a jurisprudência, não achei. Não tem nada, não localizamos. Então, a ideia é que, colocando a ontologia, os grafos, a ontologia para poder criar essas relações válidas no grafo, ele valide a resposta. A LLM vai falar, olha, o que você está me perguntando, eu não achei nenhuma relação aqui. Então, provavelmente, tem grande chance de não existir.
100% a gente nunca vai ter certeza. Pode ser que tenha, mas isso não está documentado ou está muito físico, né? Obras raras que não estão na internet disponível, nem na documentação da minha empresa, mas tem grande chance de não existir essa informação, porque realmente nas relações que eu procurei não achei nada. Então ele validaria a resposta. E ele traz, esse post foi muito interessante, porque ele, acho que foi um dos, não sei, eu vi muitos posts, muitos artigos hoje falando do uso da ontologia do grafo em LLM, mas nenhum trouxe esse ponto que o Tony, por isso que eu acho que é esse que você comentou, que teve muita discussão no LinkedIn, que ele traz a questão de por que não usar o LLM para depois criar novas relações no grafo. Já que o grafo, ele demora um pouco para você conseguir construir, porque tem toda essa questão do especialista, por que a gente não trazer novas relações a partir do LLM? Então, ficaria esse ciclo, né? Um alimentando o outro e um trazendo benefício para o outro. A grande discussão que teve, né, no post foi se a LLM criar relações que não existem e começar por isso dentro dos grafos, e aí perde a função do grafo. Aí teve toda uma discussão que o que precisaria, e eu concordo, acho que eu espero que o pessoal chegue, né, nos estudos, nos testes, como fazer a curadoria em grande escala. Porque se ele começar a gerar muitas relações, alguém, de alguma forma, um especialista vai ter que validar essas relações e precisaria que isso tivesse escala. Porque imagino do jeito que o LLM é, como que ele vai gerar relações ali o tempo todo. E é essa questão, como automatizar essa curadoria. Acho que esse vai ser a grande discussão. Mas eu acredito que sim, que possam um trazer benefício, alimentar, trazer uma melhoria contínua entre os dois. Mas eu acho que a curadoria é a grande questão. Quando eu comecei a estudar sobre ontologias e grafos na sequência, eu lembro muito de uma palestra que eu vi de uma professora da USP, a professora Renata, lá do IME, da computação, e uma das perguntas foi justamente, porque sempre é a questão da ontologia dos grafos, é o tempo que você leva para elaborar, e aí o pessoal perguntou, né, não tem uma forma de automatizar? Na época nem se falava em LLMs, mas ela falou, ó, todos os testes que já fizeram hoje com as tecnologias que existem, não deu certo, né? Não conseguiu automatizar. Mas pode ser que agora com a LLM, né, mudou. Agora pode ser que ele seja um caminho, é uma nova tecnologia, né? Claro que já vem sendo estudada há muito tempo, mas agora que caiu no mercado, todo mundo falando, quem sabe seja esse o ponto que faltava para os grafos da ontologia crescer cada vez mais no mercado. Lá no início, quando você estava explicando, falando até que os grafos olham muito por aproximação semântica, me lembrou um pouco, né, os LLMs, os algoritmos de NLP que a gente tem usado. Fabiola, eu acho que a gente vai entrar agora numa parte características dos nossos episódios, né, que é há 18 meses. A gente vai te convidar para olhar para o passado e para o futuro, mas antes... eu e o Caio, a gente vai dar um recadinho pro pessoal e a gente já volta há 18 meses com a Fabiola. Então, pessoal, como vocês sabem, né, a gente sempre está acompanhando o que tem mais de inovador no universo da tecnologia, negócios, produtos digitais. E aí, Duda, a gente tem uma novidade incrível aqui, né, para anunciar para todo mundo. A gente está trazendo aí para próximo do podcast uma galera que entende muito do assunto, que é a PM3. Para quem não conhece, né, a PM3 é a Escola Referência em Negócios e Produtos Digitais no Brasil. Eu conheci eles lá em 2020, quando eu estava fazendo minha transição de carreira para Product Manager. Eu já conhecia o Grupo Alura, da qual eles fazem parte, né? Então, hoje eu estou acompanhando no LinkedIn e acompanhando nas redes. Recentemente comecei até uma formação deles em liderança de produto. Eu acho super interessante, Caio. Bem legal. E além de fazer parte do grupo Alura, né, eles também oferecem uma plataforma de ensino com vários cursos com profissionais de mercado, e eles estão com um lançamento, uma novidade nova que se chama PM3 Sprints, né? É uma plataforma
dedicada, né, a cursos por assinaturas. Então, quem quer aí se destacar na área de marketing, dados, negócios e também produtos. Exatamente. E aí, assim, vocês podem estar se perguntando por que a gente está se aproximando da PM3, né? Mas a gente acredita que o que eles fazem se aproxima muito da nossa missão aqui do podcast, que é elevar a barra dos brasileiros no mercado de tecnologia, no mercado de produto. Então tem muito a ver, a gente acha que é uma sinergia super legal. E eles trazem também um método bem diferente e inovador, que é focado em aprender, trocar e aplicar. Então é super prático. E é bem interessante, né, Caio? Você se conhece como que eles fazem lá nos Eu tô clubes. querendo me matricular e eu recomendo vocês, né? Assim como a gente tem vários episódios, conteúdos disponíveis para vocês escutarem na hora que vocês quiserem. A plataforma, né, também tem aulas gravadas para você assistir quando e onde quiser. Tem acesso também a uma comunidade com network, mentorias ao vivo e também atividades práticas para você, né, colocar o seu aprendizado em prática. E o que eu acho bem legal, né, que a gente está tentando fazer aqui é trazer pessoas que estão colocando a mão na massa, né, tipo, tendo prática naquilo que a gente está conversando. Com certeza. Eles se preocupam muito com isso, né? Eles trazem exemplos de profissionais de empresas tipo Nubank, Google, Creditas. Então, eles vão lá nos top de linha para trazer conhecimento, para trazer informação. Quem sabe, na próxima temporada, a gente não tem alguém aqui conversando com a gente, né? Pô, mas aí você já tá dando spoiler do que é que vai rolar. Então eu vou dar outro spoiler, que era a outra parte da surpresa, né? Então, quem gosta de desconto, acho que todo mundo gosta de desconto, a gente tá aí com essa conversa rolando já há algumas semanas e a gente preparou para vocês, né, uma parceria muito legal, tanto na perspectiva do desconto, mas também na perspectiva do conteúdo que a gente está preparando aí para nossa próxima temporada. E no momento a gente está oferecendo para vocês um desconto para acessar os cursos e os conteúdos da PM3, né? E quem quiser saber mais é só acessar o link aí na descrição do episódio e utilizar o cupom H18M10, tudo maiúsculo, H18M10, e aí você pode começar aí sua jornada de aprendizado na PM3 Sprints. E a gente espera, né, poder contribuir, né, com a sua carreira e também ajudar as pessoas a conhecer outras habilidades, desenvolver, né, outras habilidades importantes para a área de negócios digitais. Então, é o primeiro passo dessa parceria. A gente está com uma expectativa muito grande para a próxima temporada. Não é não, Duda? Exatamente. É isso aí, galera. A gente está oferecendo essa parceria para vocês, esse desconto, para elevar mesmo a barra dos profissionais de tecnologia no Brasil e a sua carreira e a nossa. Vamos nessa. Legal essa parceria, né? Tipo, acho que vai ser massa para todo mundo. Espero que vocês possam aproveitar aí, pessoal. E agora a gente vai chegar no mote, na parte principal, talvez, do nosso podcast, que é justamente conversar sobre o A18 meses. Nele a gente tenta explorar diferentes perspectivas sobre o passado e o futuro. E a gente sempre tenta trazer essas perguntas, né, para a gente entender como é que as pessoas entendem, quais são as suas perspectivas em relação aos temas que a gente está conversando. Então, vamos primeiro por partes, Fabiola. Eu queria entender agora a sua perspectiva sobre o passado e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. Então, Fabiola, há 18 meses atrás, né? Qual era a sua perspectiva em relação aos grafos de conhecimento e à inteligência artificial? Então vamos lá. Essa parte, como eu falei, eu assisti os outros episódios e ficava pensando, nossa, mas o que eu vou falar aqui no há 18 meses atrás? Porque acho que até uma característica minha, eu sempre olho muito à frente. Eu estou sempre mais preocupada, é até uma incoerência, né? Porque eu venho da área de biblioteconomia, trabalhei com memória, a gente tem muito essa preocupação de preservação do passado, mas eu, como pessoa, estou sempre olhando à frente, estou sempre olhando lá para frente. Aí eu fiquei, nossa, o que eu vou responder do passado? Deixa eu pensar um pouco, o que eu lembro de 18 meses atrás. E acho que até um pouco mais, na verdade, eu vou ter que trazer um pouquinho antes, uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu vou trazer primeiro, acho que numa perspectiva mesmo minha, Fabiola, depois eu vou trazer, acho que uma perspectiva do mercado que acho que é interessante também. É a primeira vez que eu ouvi falar de grafo, apesar do Google ter anunciado em 2012, a primeira vez que eu ouvi falar tem mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, que foi numa live
que o IABiblio BR fez, falando, inclusive foi em parceria com uma outra comunidade, com a Bots Brasil, que vocês também, né, fazem parte. A gente fez uma live falando sobre IA, ontologia, a partir de uma tese do professor Caio Coneglian, e a Amanda, que foi uma das pessoas, das palestrantes, a Pacini, ela comentou sobre os grafos. Ela até fez a apresentação dela usando um grafo. E foi a primeira vez que eu realmente ouvi falar em grafo. E aí eu falei, nossa, acho que... Aí lendo, estudando, pesquisando, né? Toda aquela característica de bibliotecária. Eu falei, nossa, acho que o grafo é a ligação entre a ontologia e a IA, que eu tanto estou pesquisando e procurando. Então, acho que nesses 18 meses, nossa, eu acho que hoje eu vejo, né, eu aprendi muito, eu tenho muito mais noção hoje de como colocar em prática, né? O que eu pensei na teoria, hoje eu consigo fazer essas relações. Na prática, eu vou precisar de uma base de grafo, eu vou precisar aprender um pouco como as bases de grafos funcionam, eu vou ter que aprender de dado, eu vou ter que aprender ferramentas de aquisição de conhecimento. Então, eu vejo que eu evolui muito nessa questão, nessa relação, né, de ontologia, de IA, de todo esse universo de dado, informação, conhecimento que a gente conversou durante esse tempo nesse nosso podcast aqui. E no mercado, o que eu vejo? Eu vejo que tem tido uma... não sou eu que sou entusiasta, mas eu vejo que o mercado tem trazido mais a questão dos grafos para o mundo dos negócios, que antes acho que estava muito mais o grafo, a ontologia, muito mais na academia, e hoje eu vejo que tem sido um movimento para trazer. Não talvez com esse... O pessoal usa muito o termo hype, não com esse hype dos LLMs, mas acho que aos pouquinhos ele tem entrado mais nas discussões. Eu faço parte de um grupo, eu gosto muito do LinkedIn, eu acho que o LinkedIn é uma maneira incrível de você aprender sobre uma área que você está estudando. Eu faço parte de um grupo grande, tem mais de 5.000 pessoas do mundo inteiro. É o Yuri que cuida desse grupo, ele é italiano, e esse grupo fala muito de bases de grafos, de bases de toda essa parte, todo esse universo de grafo. E ele fez recentemente uma pesquisa lá do pessoal, o que o pessoal achava do mercado de grafo, qual a perspectiva, e tipo, a maioria, né, 70% dos votos, teve uma quantidade considerável de votos, estão ou na questão da consolidação do mercado ou na questão do crescimento. Então, eu acho que realmente a parte de grafo, ela está indo nesse caminho da consolidação, do crescimento, mesmo que ainda seja em passos mais lentos, mas ela está nessa direção. Então, é um olhar do mercado não só no Brasil, mundial. Uma outra questão que eu vi também, que eu vejo esse movimento, quando entra players novos no mercado, players grandes, vou citar alguns, não é propaganda, porque eu nem tenho vínculos comerciais com eles, mas, por exemplo, a AWS, em 2018, ela divulgou o Neptune, que é uma base de grafos na nuvem. Então, é um player grande de dados, falando, olha, eu tenho também uma base de grafos, eu entendo que a base de grafo tem a sua importância nesse mundo de conexões de dados, principalmente quando eu tenho que fazer análises mais complexas, como questões de fraude, por exemplo, no mundo financeiro. Então, você tem um player falando novo sobre isso. O Neo4j, que é um outro player grande internacional, esse já tem alguns anos de mercado, ele começou a atuar aqui no Brasil também nos últimos 2 anos, tem um time agora no Brasil. Então, eu vejo um movimento do mercado. E por todos esses benefícios que eu trouxe para vocês, que unindo o grafo com IA, ele vai trazer muitos benefícios para a inteligência artificial. Então, nesses 18 meses, eu acompanhando, né, fazendo toda essa análise de mercado, eu vi que teve esse movimento, né, esse crescimento dos grafos, né, há 18 meses atrás até o momento, né?
Eu queria comentar, a Fabiola falou da Bots Brasil, a série ainda está disponível no canal do YouTube, tanto da Sim, Bots Brasil quanto da IA Bíblia, então quem quiser ver, foram 3 episódios, né? Eu acho que dá mais ou menos 6 horas de conteúdo. Acho que foram, se eu não me engano, se eu me lembro corretamente, a gente sempre tinha uma apresentação meio teoria e prática, então tínhamos uma pessoa para falar mais da parte prática e uma pessoa mais para falar da parte teoria, e a gente isso. explorou mais a questão da web semântica, né? E aí um dos temas que a gente falou explorou esse. Além disso, do LinkedIn, eu reforço aí você seguir a Fabiola no LinkedIn, também participar do grupo dela. Lá tem toda semana tem discussões lá no grupo. E é bem interessante esse lance que você falou do LinkedIn, porque eu acompanho muita coisa também no LinkedIn e eu também compartilho muitas postagens, né, que tem lá. E às vezes a galera fica falando: Nossa, como é que você ficou sabendo disso? Eu disse: Não, é que eu abro o LinkedIn e aí aparece Fulaninho comentou, Fulaninho compartilhou. E aí já tem algumas pessoas que eu sigo já há tanto tempo que, digamos assim, elas são meio early adopters, e aí, conforme elas vão comentando, eu vou vendo assim, nossa, que interessante isso aqui. Tanto é que essa discussão do LLM e ontologia, né? Você até brincou, tipo, essa aqui você curtiu, comentou primeiro que eu. Porque a gente fica nessa, assim, a gente vai chegando. Tem a questão do algoritmo, claro, né, gente? A gente Sim. vai treinando ele e tal. Mas é muito importante vocês terem essa cultura de seguir, de participar, de comentar no LinkedIn. E reforça aí o convite aí pro grupo da Fabiola. Muito bom. E para seguir o H18M também, reforçando aí, né? Já que você vai abrir o LinkedIn para seguir a Fabiola, segue a gente também. E olhando para o futuro agora, Fabiola, como é que você vê a evolução dos grafos de conhecimento nos próximos 18 meses? O que você acha que vai acontecer nesse campo? Eu acho que, como eu comentei, eu acho que só vai crescer. Ainda mais com essa questão da discussão de aplicar nos LLMs, né? Então, eu acho que o crescimento conseguindo, tem surgido muito artigos. Não sei se vai ser exatamente a 18 meses, talvez seja, não sei se vai ser um tempo suficiente para amadurecer, né, essas pesquisas que o pessoal, que as empresas têm feito, os testes, tanto a academia como o mercado, de aplicar o grafo no LLM e ajudar o LLM a ajudar a evoluir os grafos. Mas eu acho que é um caminho que inevitável, eu acho que vai precisar. Eu acredito que isso sim também, que a IA, ela vai cada vez mais sair da questão do dado somente e ir em direção ao conhecimento. Para ela trazer respostas, né, para ela evoluir mesmo como ferramenta, ela vai precisar fazer essa transição de dado, informação e conhecimento. Então, ela vai cada vez mais ir se aproximando do conhecimento. E aí, realmente, eu acredito muito que precisa da representações, dos sistemas de representação. Então, eu acredito que vai cada vez mais o grafo ser mais utilizado pelas empresas, porque para poder conseguir trazer esse conhecimento para dentro da inteligência artificial. A gente vai começar a ficar mal acostumado. Não, mas eu não quero mais uma informação que não seja confiável. Eu quero saber a fonte. Eu acabei não comentando quando vocês perguntaram da LLM, aproveitar esse finalzinho. Tem um bot, um chatbot desenvolvido por uma empresa, está aberto na internet, uma empresa chamada Pulpari, que é uma empresa que tem plataformas semânticas. Ela tem plataforma para você desenvolver, ela tem uma sede em Viena, é a mais conhecida na área de ciência da informação de plataforma semântica. Também não sou, não tenho nada comercial com eles, mas a gente fez uma live falando sobre a plataforma, porque é o que há de mais sofisticado nessa área. E eles fizeram um teste. Eles usaram o LLM, né, toda a questão do LLM, do chat GPT, mas uniu com o conhecimento dos grafos, da taxonomia, da ontologia que eles desenvolvem na plataforma. E está aberto para você fazer o teste, é na área de SG, que é uma área bem complexa, né? Porque envolve meio ambiente, governança, questões sociais, então não é uma área fácil, é uma área bem complexa até para especialistas da área, para responder perguntas.
Nesse contexto, realmente fez muita diferença. E é bem interessante que você entra no chatbot e faz a pergunta, mas tem que ser perguntas bem complexas para dar certo, para você realmente ver uma diferença. E ele traz a resposta pura do ChatGPT e a resposta com essa camada semântica. E a resposta com a camada, não que, pelo menos os testes que eu fiz, nenhuma vez o ChatGPT alucinou, ele acabou trazendo uma resposta. Mas com a camada semântica, a resposta é muito mais completa, muito mais evoluída, vamos dizer assim. Se for um bot para responder especialista da área, talvez só com o ChatGPT são respostas muito simples, que ele vai falar, isso aqui eu já sei, não preciso do ChatGPT para me responder. Então, eu vi que trouxe muito mais elaboradas relações e mais, ele traz a fonte. De onde ele trouxe essas informações, como que ele fez as relações, de onde ele tirou. E aí eu consigo ver. Foi uma fonte confiável? Então, eu acho que a gente vai chegar um momento que nós, usuários, vai falar assim, não, mas se você não me der a fonte, eu não quero ser, se eu não tiver certeza do que você está me falando. A gente vai ficar mal acostumado. Que agora, isso aí qualquer IA faz, mas você me dá a fonte, quero ver se tem confiança mesmo. Para você ser um copiloto de um médico, eu preciso ter muita confiança no que você está me trazendo, de um advogado. Então, o pessoal da área de negócio vai começar a querer essa confiabilidade. Então, acho que é um caminho inevitável, unir as duas IAs, né? Adorei esse caminho, para falar a verdade. Tomara que a gente fique super bem acostumado a receber boas fontes sempre, né? Boas informações. Ai, Caio, eu acho que já está acabando. Fabiola, muito obrigada pelo tempo. Foi um papo super legal. Eu queria só te dar a oportunidade para falar alguma coisa que a gente não conseguiu explorar. Se tem algum recado final para os nossos ouvintes, alguma mensagem que você gostaria de passar antes do Caio puxar aí as últimas finalmente. Nossa, gente, acho que eu já falei bastante. Eu falo muito, eu sei que eu falo, ainda mais, como eu falei, quando eu fico um pouco... Agora eu já estou mais tranquila, mas no começo que você fica mais agitada, aí que você fala mesmo. Mas acho que eu, assim, abordei os principais pontos que eu queria trazer para vocês. Claro, eu trouxe relações simples, a ontologia você consegue criar relações muito mais sofisticadas, às vezes até mesmo são relações semânticas que nem sempre o grafo consegue né, exibir, mas acho que eu consegui trazer os principais pontos. Queria convidar, já que o Caio também mencionou a Bíblia, vocês vão ser super bem-vindos. É um grupo multidisciplinar, não tem muitos Eu ia bibliotecários, pedir mas justamente para tem você explicar mais. Fala aí um pouquinho mais sobre ele. do IABíblio. É, Então, é um grupo que eu administro, que eu criei justamente para tentar localizar outros bibliotecários que estivessem estudando essa relação da biblioteconomia com a IA, porque às vezes a gente acha que você está sozinho. Fala, nossa, será que só eu que cheguei pensei nisso? Mas aí você consegue, né, através do LinkedIn, localizar outros bibliotecários que estavam, né, começando a estudar, pensar sobre isso, e a ideia era realmente unir. Só que, como eu falei, né, essa área de ontologia, de grafo, ela é multidisciplinar. Eu preciso, inclusive, do pessoal da computação também, porque é uma coisa que eu acho que eu acabei não comentando, mas o grafo ele é visual, mas por trás essas triplas, essas relações que a gente fala, elas têm uma codificação para que as máquinas possam ler e fazer inferências. Então, a gente é um grupo multidisciplinar, a gente precisa de pessoas com várias formações, pessoas de UX para trazer essa questão do usuário, a biblioteconomia também tem muito essa preocupação com o usuário, mas ferramentas de UX para a gente agregar, né, nas soluções. Então, é um grupo, tem pessoal de linguística, computacional, tem várias formações, então todas as pessoas são muito bem-vindas para o grupo, entrem lá no grupo, participem do grupo, que a gente fala bastante desses assuntos. A gente tem o canal no YouTube com vídeos, com séries falando. A gente tem agora um Medium, que o Iago também do grupo, o Iago Henrique me ajuda, porque a gente estava sentindo falta de ter um material escrito sobre isso. A gente tinha vídeos, mas não tinha isso por escrito e precisa para consolidar, né, para documentar o conhecimento. Então, a gente tem várias ferramentas, vocês são super bem-vindos. Entrem no grupo, mandem, né? É a única rede que realmente eu sigo, que eu uso. Então, se conectem comigo lá. Vamos criar uma nova relação no grafo do LinkedIn, né? Vamos nos unir lá no LinkedIn, acho que... E também convidar o pessoal a assistir os outros podcasts, porque eu assisti e são
Não, alguns especialistas eu conhecia, né? Alguns profissionais eu conhecia pessoalmente, eu conheço pelo LinkedIn. Cada um trouxe um olhar diferente na inovação, na tecnologia. Vale muito a pena. Eu assisti todos e recomendo. Boa, obrigado. Obrigada. Bem, gente, é isso aí. Muito obrigado, Fabíola, pelo seu tempo, pela Eu que conversa. Não é de agradeço. hoje, né? A gente já faz várias aventuras Sim. já há bastante tempo. Antes de encerrar, pessoal, eu convido vocês a seguirem o podcast há 18 meses, seguirem o nosso canal do YouTube ou a nossa página no LinkedIn. A gente também tem a newsletter, que a gente manda o texto mais explicadinho, com algum resumo do que a gente conversou. E eu convido vocês aí a deixarem um like, falar pra gente, né, o que é que vocês estão achando dos episódios. Também reforço aí o convite para seguir a IABWBR e também a Fabíola no LinkedIn. E é isso, pessoal. A gente tá chegando ao final desse episódio. Eu aprendi muita coisa nova para mim. Eu gostei muito dessa conversa e eu sempre tenho vontade de criar algumas representações de gráficos, de algumas coisas que eu faço através de grafos, mas falta só uma energiazinha para eu fazer. Talvez venha aí no ano que vem. E é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso episódio. A gente também está chegando ao fim da nossa temporada. Como vocês viram, a gente tem esse recado especial. É uma coisa nova dessa temporada, mas vocês vão ver aí na temporada que vem isso se desenvolvendo de outras formas. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo participar, né? Tá ouvindo a gente até o final e até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.